Salve, gente! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tanta Gente Legal. Eu sou o Paulo Mata, sou sócio da RPM Comunicação, que festeja 30 anos contando histórias de gente legal, como diz o nome do podcast. Gente legal como o meu entrevistado de hoje. Uma pessoa com quem eu vou conversar. Não gosto nem muito da expressão entrevistado, porque isso aqui é um bate-papo, é uma troca. E a troca que eu faço é com uma pessoa que entrou na empresa onde hoje é CEO aos 15 anos, passou por diversas etapas, hoje comanda um processo junto com o pai está presente ainda, uma série de inovações, quer dizer, imprimiu uma pegada muito própria numa empresa que já era muito forte, um segmento da área de limpeza, um segmento muito tradicional, talvez conservador sob certos aspectos, mas algumas novidades vieram a partir da entrada dele, e é sobre isso, sobre a paixão dele por esportes radicais, os cursos que ele fez, as novidades que implementou, que eu converso com o Alex Buchheim, CEO da Limpando. Como é que você está, Alex? Tudo bem? Super obrigado aqui pelo convite, pela generosa introdução. Também obrigado aí pelos nossos espectadores que vão assistir a gente. E é um prazer estar aqui com você. A gente estava aqui se lembrando, né, nos últimos, que a gente já se conhece há mais ou menos 15 anos, quer dizer, a RPM faz agora 30, então a gente já se conhece 50% do tempo da RPM. E os nossos pais, na verdade, minha mãe e seu pai e seu tio se conhecem há 70, 60, o Alto Vale. Então temos aqui um papo muito familiar, digamos assim. É verdade. Mas obrigado novamente, é um prazer estar aqui com vocês. O sucesso que vocês estão fazendo aqui com o podcast, com gente muito legal que tem vindo. E vai ser um prazer aqui a gente bater um papo. Você é gente muito legal, cara. Eu queria começar te perguntando o seguinte: o que tem de mais fresquinho, uma notícia que talvez vocês ainda não tenham sabido, e eu detectei isso outro dia também na prateleira de uma gôndola do Zona Sul, a Limpando trouxe de volta uma marca que, para quem tem mais de 40, 50, não vou me entregar, mas um pouco mais do que isso, é icônica, ODD. Quer dizer, você sempre trabalhou com panos, com flanelas, com produtos de limpeza, e aí você traz de volta um produto que tinha sido descontinuado, né? E me conta um pouquinho da ideia, de onde você tirou esse insight e como é que está sendo o resultado disso? Não, com o maior prazer. Essa história é uma história legal e que acho que vale a pena até contar aqui a origem, assim, de como é que a gente chegou no ADD, né? E assim, foi um aprendizado que eu tive muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo na empresa. Eu nunca trabalhei em outro lugar, além da Limpando. Trabalho lá desde muito pequeno. E eu me lembro que logo que a gente começou a trabalhar, a gente tinha algumas marcas e uma delas a gente perdeu por um erro do escritório que nos atendia na época, esqueceu de renovar a marca. E aquilo ali eu me lembro que era uma marca importante para a empresa, que eu me lembro que ficou assim, cara, machucou, sabe aquele... E a partir dali eu devia ter uns 20, 22 anos de idade, e eu falei, não, sabe o negócio? Eu vou cuidar de todas essas marcas, vou acompanhar junto com o escritório, mudamos o escritório na época. E esse aprendizado me fez assim, ter muito atenção e uma certa olhar diferenciado para marcas. E tanto que isso, assim, em paralelo, tem muito a ver com o que a Limpando foi durante muito tempo, que era uma empresa de marca e distribuição. A gente não era indústria, a gente virou indústria de uns 20 anos para cá, talvez. Mas antes disso, a gente era uma empresa muito focada no comercial e marca. E aí, eu ligado por conta desse erro, dessa chateação que a gente teve, essa decepção, e a gente querendo crescer, evoluir, sempre aumentar, né, se tornar um especialista no setor de limpeza, com os produtos, né, bens de consumo. Uma pessoa que trabalha com a gente até hoje, o Rodrigo, um dia entrou na minha sala e falou assim: Alex, a ODD é uma marca que eu trabalhei muito no passado. Pô, eu nunca mais vi no ponto de venda aí. Pô, você que ficou olhando as negócios de marca, vê como é que tá aí essa marca. Pô, vai que interessa aí pra gente. Isso tem exatos 6 anos, 2018. Eu falei, pô, Rodrigo, legal, bacana. Você vendia bem na época? Pô, vendia muito. Eu falei, pô, nada como, né? Uma marca que eventualmente era reconhecida e que o vendedor, pô, vendia muito, né? Era tudo que era Procter & Gamble ou não? Era o quê? Qual era a indústria? Quando a gente comprou a marca nesse mesmo ano, final de 2018, ela estava em propriedade da Procter & Gamble. Mas antes disso ela tinha sido Bombril
E antes disso, ela tinha sido Ornex Detergentes Domésticos, ODD, que foi a empresa que fundou em 1950. Era a minha pergunta. 1950. Ornex Detergentes Domésticos. 1951, o primeiro detergente do Brasil, líder na década de 50, 60, absoluta. Depois foi vendida para a Bombril, aí já começou a ter outros concorrentes, mas ela foi uma marca que se tornou sinônimo de categoria, né? E aí, por alinhamento das estrelas, ou sortes, ou a gente chama como a gente quiser, a gente conseguiu comprar ela da Procter em 2018. Eu fiz uma pesquisa justamente com os consumidores naquela época, para a gente saber como é que era o recall da marca. E assim, era de cair na cadeira a quantidade de pessoas que se lembravam. Eu falava, eu sou do setor, eu tenho viés. Eu me lembrava da minha avó falar, compra o ADD, o frasquinho que quebrava, cortava o dedo, foi o primeiro frasco de PVC do Brasil. Não é share of mind, é top of mind absoluto, né? Para quem tem uma determinada... Eu imagino também que tenham feito um trabalho de marketing. Obviamente, eu, quando era criança, não lembro disso, mas... forte demais, porque ele estava muito presente na nossa vida. Ele estava presente em casa, claro, mas ele estava presente no nosso inconsciente. Então, provavelmente, havia muitos anúncios também, né? Foi muito. É uma marca que é até engraçado, que quando eu entro no YouTube, eu mostro para meus filhos, atores totalmente conhecidos na época e super relevantes, fazendo propaganda para o ADD. Então, é um barato, assim. Então, foi esse relançamento aí que a gente fez em 2020. E aí, como é que ele performou? Você bota em 2020 e você pega um mercado bastante fragmentado, eu imagino, né? Você entra num supermercado, vê N marcas próprias, uma série de coisas. Como é que o ODD se reposiciona? Quando a gente comprou só a marca da Procter, a gente não comprou fábrica, não comprei fórmula, até porque a fórmula que eles tinham era uma fórmula que nem existe mais as matérias-primas, mudou muito, então a gente começou do zero. E a vantagem de a gente começar no zero, Paulo, foi que a gente montou uma planta, né, na nossa unidade de queimados, super moderna, uma planta assim com o que tinha de mais moderno no 2019, 2020. E aí, novamente, um pouco de alinhamento das estrelas. Quando a fábrica ficou pronta, foi na primeira semana de março de 2020. Nossa. Que era uma semana antes da pandemia chegar. E aí, assim, novamente... alinhamento das estrelas, limpeza, higiene, sabão, detergente, eram produtos assim, extremamente primordiais. Então a gente talvez tenha queimado essa etapa natural, normalmente que acontece, você apresentar o produto para o varejo se interessar pelo produto, conseguir um espaço, apresentar para o consumidor que você está agora naquele varejo, naquele ponto de venda. Isso tudo foi atropelado porque a pandemia, qualquer varejo que eu falava, você tem detergente? Manda! Não sei qual é a tua marca, não sei se mas a demanda era tão grande que a gente precisava ajudar a suprir. E a gente entrou com produtos com qualidade muito boa. A gente sabia que o preço da marca ADD não permitia a gente fazer um produto que não fosse qualidade de quem tinha recall da marca. E aí foi um sucesso. Hoje em dia, a gente dobrou a empresa de tamanho nos últimos 4 anos. A gente hoje tem assim, 70% do nosso faturamento são produtos que talvez tenham 10 anos desde que a gente lançou, e a empresa tem 63 anos. Então, assim, o ODD nos renovou e está nos ensinando, a gente ainda é muito novo nessa categoria de produto de limpeza química, né? Tem 5 anos que a gente está nela, 5 anos e meio, então a gente se considera um adolescente ali, e a gente tem muito que aprender, mas ele realmente nos ajudou a crescer muito. Eu sei que a modéstia vai te impedir de se atribuir esse mérito, ok? Mas eu me permito te perguntar, inclusive se os cursos, aprendizados que você foi tendo ao longo do tempo te ajudaram a ter esse mindset de inovação, que é o que mudou. Você está dizendo, tua empresa dobrou em 10 anos. Se nos últimos anos é você quem está no comando efetivo da empresa, eu faço a inferência e pronto, fica comigo. Ele não precisa se atribuir o mérito. Mas aí me explica um pouquinho sobre como é que isso foi despertado em você. Quer dizer, ok, você tem vários e vários anos de empresa, mas a pegada da inovação. Assim, fazer o simples, né? Fazer o óbvio é sempre o mais difícil, né, Paulo? A gente, de vez em quando, tudo bem, tem um Elon Musk aí, faz o foguete da ré, que aí realmente assim, é outro nível de ser humano, mas a gente que é aqui aqui do dia a dia, assim, né, no pé no chão, a gente sabe que fazer o simples é muito difícil. E a gente
teve uma história assim da empresa, e eu acho que talvez valha a pena a gente comentar aqui um pouco, que sempre foi essa visão assim de muita simplicidade para ouvir. Simplicidade para ouvir é você ir para o ponto de venda e observar a atitude do consumidor. Quando ele comprar um produto do teu concorrente, ou até quando ele compra o seu produto, e você sentir que tem esse espaço ali, você tentar entender o porquê daquilo, o porquê da decisão do consumidor. Claro que as pesquisas ajudam, todos esses meios de informação que fazem leitura de varejo, motivação do consumidor, o que ele está querendo, mas assim, nada substitui, nada. Ali, um a um, seja no consumidor, seja andando na fábrica, perguntando para o time de operação, o cara da máquina, o mecânico, o que está sendo certo, o que não está, o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente sempre teve muito, e eu acho que isso daí tem muito a ver com a nossa educação, os valores, né, que a gente recebeu, eu e meus irmãos, e principalmente meus pais também receberam, porque eu percebo que eles também são muito assim. Então, a questão, né, seja do ADD ou de outros produtos que a gente tem lançado aí, que tem trazido essa inovação para a empresa, tem muito a ver com esse senso de escuta e, claro, que é um senso de leitura de mercado. Então, por exemplo, o ADD, o detergente, é uma categoria, detergente, é uma categoria das piores margens que existem na limpeza. É um ticket baixo, né? É volumes altíssimos, produto pesado, com valor agregado baixo. Então, muitas vezes você vai no supermercado, uma garrafinha de 500 ml de água é mais cara do que 500 ml de detergente. Ali tem fragrância, ali tem, na teoria, os produtos que fazem limpeza, tem pigmento. Então, só para te dar um pouco assim, né, e para os nossos espectadores, como é que é difícil você conseguir... Não é fácil compor esse preço, né? Isso. E aí, você consegue isso quando você tem uma marca que o consumidor entende que ali tem valor. Então, eu acho que a gente nunca lançou um detergente Limpano, um detergente Inspira, que são as nossas outras marcas, porque a gente tinha essa humildade de saber que a gente nunca vai conseguir explicar para o consumidor que ali tem um produto de qualidade, que a esponja é uma coisa, pano é outra, detergente é outra completamente diferente. Então, esse daí, o ODD, nos permitiu ter esse nível de inovação que a gente hoje acho que está seguindo mais. É interessantíssimo o que você fala sobre esse olhar. Eu lembro que meu irmão e sócio trabalhou na Shell, e uma vez, quando eles estavam implementando o modelo de loja de conveniência no Brasil, veio um consultor inglês, um cara muito fera, e perguntou algumas coisas, e eles vieram, não, temos ainda uma pesquisa elaborada, ele falou, peraí, vem comigo, desce comigo, foi para o ponto de venda, e ali ele desenhou um negócio e começou a fazer essa escuta das pessoas e entender o que os motivava. Exatamente como você falou, a motivação do consumidor, nada supera em certos momentos isso, né? Eu acho que você disse, a simplicidade é o mais difícil, mas eu acho que talvez a genialidade, se a gente puder usar a expressão, está em perceber que a simplicidade é importante, que não é a tecnologia, que não é apenas a tecnologia. A tecnologia é importantíssima, mas se ela não tiver a serviço, primeiro, do bem-estar das pessoas, segundo, de um determinado... Se ela for fim e não meio, né, a coisa não anda, não avança, né? Total. Eu acho que isso é interessantíssimo no que você fala. E um pouco do que você falou, quer dizer, a empresa cresce muito, né? Eu trabalho lá há 30 anos agora, 30 anos com carteira assinada. Eu brinco, antes disso eu fui estagiário, então tem até um pouco mais de 30 anos. Eu estava ali no primeiro período da faculdade, então tem um pouco mais até. Em que você se graduou? Eu era péssimo aluno, assim, eu falo para meus filhos, assim, eu fui o inverso eu segui o inverso, eu era péssimo aluno, tanto na escola, eu estudei numa escola alemã aqui no Rio de Janeiro. Corcovado? No Corcovado, né? Os filhos estudam lá, o mais velho estuda lá, o mais novo agora saiu de lá. Mas eu era péssimo aluno, e eu não tenho nenhum orgulho de falar isso, e demorei para ter essa visão, e eu saí de lá, fui fazer administração. E eu sou engenheiro frustrado, porque eu adoro fábrica, adoro máquina, adoro construir, adoro ver como é que as coisas são, da origem das coisas, né, principalmente do mundo industrial e do mundo de empresa. Mas eu não tinha nota e nem vontade para estudar para engenharia, eu fui fazer administração. E aí, depois que eu me formei em administração e comecei a trabalhar com meu pai ali na empresa, assim, é como se eu tivesse tido uma luz dizendo assim, Alex, daqui para frente, se você não estudou, se prepara que você vai ter que estudar, porque não vai ter como você
conseguir ser competitiva do ponto de vista profissional e atualizado, se não continuar estudando. E aí eu fui fazer uma pós-graduação aqui no COPEAD, no Rio de Janeiro, com 26 anos. Foi até difícil de convencer eles a deixarem eu fazer, porque eu falei, não, você é muito novo para fazer uma pós-graduação. Eu falei, não, mas é que eu nunca estudei, agora eu preciso estudar, então é que não dá para fazer outra faculdade agora, dá para... Aí eles, consegui lá convencer eles, fui fazer a pós-graduação, depois eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fui fazer um curso, lendo um dia uma entrevista do Sucupira, também que eu estava viajando, foi em 2009, eu li uma entrevista do Sucupira, e ele falando, o repórter perguntava e ele respondia sobre o curso de Harvard de Owner President Management, que era o tal do OPM. E aí o repórter perguntava B da Ambev e ele respondia sobre Harvard. Eu falei, depois da terceira resposta que ele falava do Harvard, eu falei, esse cara realmente esse cara só simplesmente Sucupira, um dos maiores empreendedores do Brasil, genial. E, deve ter uma coisa interessante aí. Eu lembro que na memória eu entrei no site de Harvard e fiz o application, assim, sem parar para pensar. Eu nem entrei para ver muito conteúdo, sabia que ia ter que fazer 3 anos. E, chegou uns 2 meses depois, 3 meses depois, me aceitaram lá no application. E aí, Paulo, o meu mindset mudou, assim, de como é que... Deixa eu só traduzir um pouquinho. A gente está falando de um curso para sucessores, basicamente, né? E aí você teve como colegas a Ceci Freeman, que é a atual CEO do Grupo Granado Febo, Wolf Klabin, do Grupo Klabin. Amanda, que é presidente do conselho, Amanda Klabin. Ou seja, o Beto Sucupira desenvolveu um curso lá, ele tinha um interesse pessoal, a filha dele estava entrando e ele pensava também como prepará-la melhor, e você entrou nesse caminho, né? Meio por acaso. Por acaso, nada... Aí eu vou te perguntar, você já falou em luz, falou em alinhamento de estrelas, você é místico, você tem espiritualidade, em que você acredita? Eu sim... A gente é origem de família judaica, meus avós fugindo da guerra, aquele clássico imigrante que veio para o Brasil, começou do zero, empreendedor por necessidade, né? Depois continua, eu vejo muito esse modelo, a gente empreende muitas vezes por necessidade, e os que continuam são os empreendedores por convicção, porque para você continuar empreendedor, você tem que estar convicto daquilo. E assim, a gente sempre foi educado com os bons valores, a cultura do judaísmo, que eu acredito muito, que eu passo para meus filhos, que eu acho que tem muita relevância. Mas eu me tornei mais cabeça aberta. Então, eu sigo o judaísmo como religião, mas eu entendo que existe um alinhamento de vez em quando existe uns caminhos que se abrem. Eu aprendi um pouco nessa linha de cabeça aberta, tanto para o conhecimento, tanto para qualquer outra coisa que a gente possa melhorar como pessoa, como pai, como marido, esse tipo de coisa, né? Fechando o par de parênteses sobre Harvard, só para te perguntar, o que você diria que foi o principal legado que o curso de Harvard te trouxe? Não, assim, além do muito conhecimento, como eu comentei aqui mais cedo, eu não me orgulho da minha fase mau aluno da vida, e eu fui ficando orgulhoso de aprender muito. Fiquei orgulhoso de ver que o conhecimento que você aprende na vida adulta, o quanto você consegue aplicar na vida real. Eu acho que talvez tenha sido isso que na vida da escola eu não tenha conseguido ter feito bom uso. Então, eu acho que esse primeiro curso de Harvard lá que eu fiz foi essa capacidade de me tangibilizar. E eu acho que implementar e começar a ver resultado. Então, foi nesse momento que eu diria que assim, a gente conseguiu crescer muito na empresa e a gente ter mudado a chavinha para vários aspectos, deixado de ser uma empresa só ali de aquele produto básico de limpeza, Me Too, mais um, para tentar de vez em quando ser inovador, tomar risco de apresentar alguns produtos diferentes e com isso a gente aprendendo e vendo o que dá certo, o que não dá. Afinal de contas, Paulo, é aquela história, o Brasil é muito particular. Então, o curso é nos Estados Unidos, mas o que a gente vê aqui no nosso mundo, no Brasil, é muito particular. O Brasil, eu sempre digo que a gente, assim, muito mérito dos nossos colonizadores, nesse tamanho de país, a gente, né, conseguia ter a mesma moeda e falar o mesmo idioma. Mas acabou aí a nossa similaridade entre as pessoas. Além da gentileza, além do tudo que a gente sabe que o brasileiro tem, os hábitos de consumo são diferentes. Então, eu acho que essa adaptação que a gente foi conseguindo fazer e os aprendizados que a gente teve ali nos ajudou muito. Deixa eu te perguntar, eu queria enveredar por aí um outro caminho, mas você falou em mundo e eu preciso te perguntar, vocês exportam?
A gente exporta uns 4, 5% da nossa operação hoje. A gente faz basicamente as Américas, incluindo a América do Norte. Mas eu digo o seguinte, Paulo, um pouco dessa linha que eu estava falando. A gente aqui no Brasil, os hábitos de consumo são tão particulares que muitas vezes, para eu adaptar o produto para exportação, a complexidade é tão grande que muitas vezes não vale a pena. Então, a gente exporta. Desculpa, tem uma demanda, eu diria, boa. Mas eu sempre falo que o mato aqui é alto e ele não para de crescer. Então... 200 e tantos milhões, 8.511.000 quilômetros quadrados, realidades tão distintas e tanta carência. Eu fico pensando, para o produto que você oferece, ok, ele pode até ser supérfluo quando tem a pobreza extrema. O cara precisa de alguma coisa antes de ter uma esponja, de ter um pano, de ter um detergente. Mas quando ele consegue ultrapassar um pouquinho essa barreira, ele efetivamente precisa dessas coisas, né? Ele não só precisa, como o brasileiro é muito limpo. Para o nível de renda, para o nosso nível de escolaridade. Se você observa os hábitos das pessoas, é de um grau de limpeza impressionante. Então, se você compara com países de terceiro mundo, nível de renda, alguns que eu já fui, não dá para comparar. Então, Paulo, eu acredito muito que o mercado brasileiro é o nosso principal negócio e eu digo o seguinte também, é tão complexo operar no Brasil, é tão complexo, que como a gente já está aqui, já opera, não vamos desfocar, porque senão a gente acaba que se perde na complexidade. Então, a exportação está aí, mas não é o nosso foco. A gente acredita muito que a gente se comunica melhor com o nosso consumidor no Brasil aqui. E como é que é a concorrência, por exemplo, dos chineses? Como é que a China atua no teu segmento? É predatória, como ela é em outros tantos? É parceira? Como é que funciona isso? Eu não chamo de... Assim, é ruim para a gente, não tenha dúvida, mas eu não chamo de predatória. Eu chamo que eles são mais competentes. Competentes em vários aspectos, principalmente como empresários, principalmente como país. A gente tem uma complexidade de operação aqui, Paulo, que se já não era grande, tem ficado ainda pior. Então, eu acho que a gente, como país, e como lideranças, e como empresários e sociedade civil, a gente tem aqui um dever de tentar melhorar a nossa vida. E eu falo o seguinte, é muito ruim, é tão complexo operar no Brasil que eu tenho menos concorrente. Eu não me orgulho disso, porque eu também sou consumidor. Na hora que eu saio do meu escritório e eu vou no supermercado, eu também compro outros itens. E as outras empresas que eu compro também têm menos competidores, porque é complexo operar no Brasil. Está falando de quê? Burocracia, tarifação, do que esse conjunto perverso? O conjunto da ópera, com falta de perspectiva de melhoria, uma carga tributária altíssima. Então, por que o chinês consegue chegar do outro lado do mundo mais competitivo do que eu fabrico? Eu faço... Paulo, a gente fabrica 95% do que eu vendo. Eu sou verticalizado. Assim, a gente deveria ter a capacidade de competir. Tem produtos que chegam deles aqui mais barato do que o meu custo. Eu falo assim, o cara lá está subsidiado. Não está, foi seu tempo. O cara lá é empresário, ele faz conta, ele tem que ganhar o governo. Se ele fizer caro, ele vai quebrar também. Ele tem menos encargos, o governo é pró-business, as estradas são boas, o custo logístico dele até o porto é barato, o custo de energia dele é infinitamente mais barato do que o meu. Você soma essas várias coisinhas, carga tributária, carga trabalhista, justiça trabalhista, tudo isso está embutido no preço. Então, eu acho que a gente assim tem esse, né, eu volto novamente aqui, tirando um chapéu de empresário aqui, de consumidor, acho que a gente tem pouco concorrente por conta da complexidade. Eu acho que a gente tem como um dever aí de sociedade tentar melhorar nisso. Perfeito. Deixa eu voltar aqui para uma questão importante que você apontou numa entrevista que você deu para o Valor. 15% das empresas familiares apenas sobrevivem na terceira geração e é nela que você se encontra, né? A Limpano está com 63 anos de vida, 3 gerações, portanto, você no comando. O que é necessário? Primeiro, me explica um pouquinho essa estatística, explica a perversidade dessa estatística e como é que você consegue fugir, escapar dela. A pergunta é boa. Eu tomei um susto no dia que eu estava num painel e a pessoa que estava com a gente lá, de uma dessas grandes consultorias, comentou isso. E ele falou, se não me engano, era 70% de sobrevida na segunda geração, ou 12% ou 15% de sobrevida na terceira geração no Brasil.
Isso aí realmente impressiona. Assim, o Brasil tem essa questão de dificuldade de operação, e eu acho que, como qualquer mercado, isso vale para qualquer categoria de produto, não só no nosso mercado, existem as mudanças. E aí eu vou te trazer um dado assim, recente de um produto que a gente lançou agora esse ano, que o motivo da gente ter lançado ele foi justamente essa mudança. E aí eu acho que traz um pouco assim, a empresa precisa esquecer a quantidade de anos que ela tem, e ela tem que estar o tempo todo se reinventando porque o mercado precisa de você. Se por acaso ela está completando 60 anos, ou uma Klabin mais de 100 anos, ou 10 anos, eu acho que não se pega muito a isso, que você não vai tomar decisão. Mas, por exemplo, a gente fabrica esponja. Esponja é um dos nossos principais produtos, não é o nosso principal produto, é um produto que tem 30 anos que a gente lançou. A gente se considera até o esponjalista, porque a gente é o que tem mais quantidade de esponjas no mercado, e esponja redonda, esponja que protege a unha, colorida, esponja de banho, esponja perfumada, e aí vai. E aí, ano passado, eu estava com um grupo de jovens, e um pouco nessa linha de estar sempre se aprendendo, cabeça aberta. Eu estava com um grupo de empreendedores jovens que tem uma empresa de pão de queijo. E eles falaram assim: Alex, Air Fryer é o eletrodoméstico mais vendido do Brasil. Eu falei, mas como é que vocês sabem disso? Não, porque mais de 50% das pessoas hoje em dia fazem um pão de queijo no Air Fryer. E a gente está pesquisando esse mercado. O Air Fryer é o eletrodoméstico mais vendido do Brasil. Como é que eles limpam o Air Fryer? E eu fui ver o mercado de como é que se limpa Air Fryer. E eu vi que, se você entrava na internet, cada um limpava de um jeito, a maior parte dos jeitos errados. Aquela parte de dentro da Air Fryer, aquilo ali é um esmalte, é um antiaderente. Se você bota uma esponja errada, alguma coisa errada, você arranha. Além de você estar estragando o produto, você está colocando o seu risco em vida, porque aquilo ali tem componente químico. Quando eu li aquilo, eu falei, cara, bom, o que tem no mercado de esponja para limpar Air Fryer? E aí, Paulo, eu cheguei à conclusão de que não tinha nenhuma esponja de limpeza para Air Fryer no mundo. E aí a gente lançou a primeira esponja de Air Fryer no mundo em maio desse ano, patente nossa, inclusive. Assim, quando eu vi o produto pronto, e a gente falou assim, cara, é a primeira esponja de Air Fryer do mundo, assim, aquilo ali me trouxe um pouco desse negócio, assim, cara, depois de 60 anos, sabe, trocando ideia com o time, a gente conseguir fazer um negócio tão diferente desse. Eu acho um pouco desse senso, sabe, de cabeça aberta, muita, assim, ignora a estatística, senão a gente não acorda de manhã. E, cara, antenado, porque as oportunidades estão aqui. Você conseguiu publicizar bem essa informação, porque ela é muito legal. Eu digo, é uma informação mundial, de fato. Quer dizer, se você cria qualquer coisa, qualquer produto inovador no mundo, você precisa que o mundo saiba disso. Vocês conseguiram levar isso para quem de direito? Estamos levando. Estão levando. No nosso gerúndio. O produto foi um sucesso, assim, muito maior do que a gente imaginava. A gente já ganhou prêmio do Scantec aqui do Brasil como produto inovador. Aliás, em segundo lugar, porque o primeiro também era super inovador, um saco de lixo que recolhia, feito a partir de material recolhido dos oceanos. Então, mais do que justo terem ganho, mas, assim, estamos crescendo, já estamos exportando, obviamente, mas é uma particularidade do Brasil, voltando a falar. Você vai nos Estados Unidos, não se vende tanto Air Fryer quanto se vende no Brasil. O Air Fryer está muito ligado aos hábitos dos consumidores, à mudança de hábito, a essa coisa de não ter mais pessoas em casa para nos ajudar, de você querer fazer rápido, cozinhar rápido. E eu comecei a descobrir que tem gente que tem 2, 3 Air Fryer em casa, então é isso. Aí agora, obviamente, para quem lança uma esponja de Air Fryer, estamos no ramo de detergente também, acabamos de lançar o primeiro detergente para Air Fryer do mundo também. Então, ODD também? ODD, super lançamento, acabamos de lançar mês passado, afinal de contas, você vai limpar Air Fryer. O Air Fryer você usa muito carboidrato, muitas vezes você faz um pão de queijo, você faz um pão, você faz alguma coisa que tenha massa, que tenha amido, você precisa ter um detergente que quebre o amido, então a gente lançou um detergente com uma formulação diferente, que justamente faça a limpeza de gordura, proteína, e incluímos também a limpeza de amido. Deixa eu voltar na turma que te inspirou. É a Arus? Arus. Foi a turma da Arus. Então Bernard, me conta aqui, você... Bernard, Rilan, pois Patrick. Você é conselheiro da Arus, você faz parte do conselho consultivo de uma startup de alimentação que produz pão de queijo. Isso aí. Então conta um pouquinho sobre essa senioridade que você está transferindo para a turma, porque eu acho muito bacana nós que vamos ficando mais experientes compartilharmos os tombos que a gente levou. Eu não vou dizer o que a gente sabe, o que a gente conhece, porque é arrogante, mas digamos o seguinte, os caminhos errados que a gente tomou na vida para ajudar os caras a evitá-los. Né? Então, como é que é? Se você está na Arus, onde mais você está levando a tua
os teus descaminhos, vai? Um pouco, né, dessa questão de a gente vai amadurecendo e da gente poder ajudar os outros que estão começando, nada mais é do que a gente acumulou mais erros, né? Mais tempo acumulando erro, vamos fazer o bom uso desse acúmulo para o bem e divulgar isso daí. Então eu ajudo lá eles, a gente se conheceu tem uns 2 anos e foram eles que me deram esse insight aí, e acabou que eu sou lá conselheiro deles e apoio eles, são ótimos garotos e eu tenho muita admiração. Mas é isso, essa cabeça de estar... Obviamente eu não faço outra coisa da vida, o nosso negócio é 100% limpando, né, não tiro o foco, não dá tempo de tirar o foco, é perigoso tirar o foco, para não virar estatística, não virar os 15%, ou virar, no caso, os 85%, a gente quer continuar sendo os 15% que estão aí. Mas é quase que assim, eu acho um dever fiduciário de quem lidera, de estar conectado. Muitas vezes não é exatamente o nosso ramo, mas outros ramos que te trazem insights, aprendizados, conhecimento, tangibilidade do que está acontecendo no mundo e nos mercados. Então, além da Raros, eu sou conselheiro do Sertões. O que é os Sertões? O Rally? Sertões é uma empresa que, entre vários produtos que ela tem hoje, é proprietária do Rally dos Sertões. Que você já fez quantas vezes? Já fiz umas... Em 2001 foi o primeiro ano, eu tinha 25 anos de idade, eu fiz uns 14 até agora. Comecei correndo de moto, depois mudei para UTV e agora eu corro de carro. E é isso, foi outro grande aprendizado que eu acho que o esporte me trouxe desde muito cedo e acabou virou um negócio, eu com meus amigos a gente acabou virando sócios, mas assim, é muito ligado ao que a gente... Paixão dos esportes, paixão pelo que a moto nos trouxe, hoje em dia o carro quer cruzar o país, para poder conhecer a realidade. Tem uma equipe? Vocês mantêm uma equipe, não? Eu já participei de várias equipes, agora de carro é uma outra equipe que eu estou junto, que é o Rodolfo Mateis, aqui de Petrópolis, um craque, amigo, querido, corremos de moto Filho do juntos. André? Filho do Andrés Mateis. Irmão da Fiorella. Irmão da Fiorella, então a gente está junto, agora há uns 4 anos já. Mas o Rally, quando eu fui fazer a primeira vez em 2001, fui fazer sozinho, não consegui convencer nenhum amigo meu a fazer comigo, eu já andava de moto, mas não achava que eu ia conseguir fazer isso, mas um pouco naquela linha de desafio. Cara, o que tem ali? O que será que como é que é uma prova dessa? Eram 2 semanas na época. E aí eu fiz a primeira vez de moto e aquela ali entrou no meu sangue e trouxe muitos aprendizados. E eu falo isso para meus filhos, né? Meu filho mais velho tem 16, o Joaquim, o Davi tem 14. A faculdade que você vai fazer vai ser a sua segunda faculdade. A primeira faculdade é o esporte. Então, o que eles praticam? O Joaquim, meu filho de 16 anos, é triatleta e agora está no ciclismo. Triatleta? 16 anos? 16 anos de idade. Tem que ter muita disposição, muita resiliência. Acorda 4 da manhã, dia de semana antes para a escola. Eu fui colega de um dos primeiros triatletas, chamado Roger de Moraes. Ele é precursor disso, na época do Dolabella, de uma série. E era isso, a gente ia para o Santo Agostinho, no recreio ele saía porque ele tinha que ir ao Flamengo dar uma nadada. Ele, antes de chegar às 7 horas do colégio, tinha feito alguma coisa qualquer, e depois que saía do colégio, ia para academia, para correr, para não sei o quê. Quer dizer, um garoto de 16 anos. Gente, e muito antes de ver o personagem do Humberto Carrão fazendo, né? Quer dizer... Total. Sim. Total, com certeza. Mas, assim, essa foi a minha escola. Eu via meu pai fazendo esporte. E eu comecei a fazer esporte com 10 anos de idade. Eu comecei a pegar onda com 10 anos de idade. Morava no Leblon ali, então surfava. E era o meu esporte. E mesma coisa, eu pegava onda muitas vezes antes de ir para a escola. Acordava às 5 da manhã, 4h30 da manhã. Você chegou a competir? Eu cheguei a competir, mas eu não era um bom competidor. Eu estava conversando com meu filho outro dia, que o Joaquim, agora mais velho, está começando a competir. Eu falava assim, eu era bom no que eu fazia, mas eu não sabia competir. Não sei se é bom no esporte uma coisa, competir é outra. E eu
Fui aprendendo. O Nick Kyrgios do tênis é isso, é um jogador maravilhoso, péssimo competidor. Do jeito, o Tsitsipas ele tem o toilet break toda hora, é um cara que não tem esportividade. Né? É isso. E aí e o inverso, tem gente que não é tão boa, mas é muito habilidoso, muito competente na competição, na leitura, na mensagem, no body language. Eu fui aprendendo isso aí ao longo da vida, mas como tive a sorte de começar cedo no esporte. E aí o esporte foi assim, uma coisa que me acompanha até hoje. Obviamente fui só adaptando os esportes, seja por conta da idade, seja por conta dos esportes novos. E é isso. E eu tenho um orgulho, uma satisfação de poder fazer isso com meus filhos hoje em dia. Os dois, você não falou do mais novo. O que mais novo pratica? O Davi tá focado no tênis. Infelizmente, eu não sei nem segurar uma raquete. Eu brinco com ele que eu não vou bater bola com ele para ele não brigar comigo, porque eu sou um boneco ali na quadra, mas eu me esforço, mas eu não tenho nenhuma aptidão para esporte. E ele está num momento muito bom, porque ele tem João Fonseca, Biadade, ele tem exemplos próximos para se mirar. Né? Você tem, isso é muito bom. Sem contar aí lá para fora, ele tem um Rio Open, um torneio agora de São Paulo, que o pessoal do Rio Open fez, que a Márcia Cais fez em São Paulo, no Vila Lobos, maravilhoso, 250, ATP 250. Quer dizer, o garoto está surgindo para um esporte e vendo a turma próxima a ele. O João Fonseca é um garoto que jogou com o meu sobrinho, total. Filho da Roberta, é o cara que está aqui próximo a nós. Com certeza. Ele está fazendo tudo que ele está fazendo ali. E ele é dedicado, cara. Ele já compete. Como é que ele começou tarde, eu diria que ele começou a ter um ano e pouco no tênis, foi flutuando entre os esportes, o que é super normal nessa adolescência, de você ver o que encaixa, ver que tribo combina contigo, né? Tem muito a ver com a tribo. Como é que você se vê e como é que você se vê naquela tribo. E ele se encantou com o tênis, e assim, deu muito satisfação. Hoje em dia ele joga tênis. Ontem, por exemplo, ele chegou um pouco mais tarde em casa e ele foi jogar tênis com meu pai. Meu pai tem 82 anos, vai fazer no mês que vem, dia 27 de outubro. Meu filho tem 14 anos. E ele joga toda semana tênis com meu pai. Então, que espetáculo. Além, obviamente, do prazer de poder ter o esporte e toda essa nova geração que hoje em dia é aspiracional, e eu acho que é extremamente motivador. A gente era da época que acordava para ver o Senna às 6 da manhã, 8 da manhã, hora que fosse no domingo, e sonhava um dia poder sentar num carro e correr, que era meu sonho. Não tinha, obviamente, competência nem os recursos para aquilo, mas era o sonho de qualquer adolescente. Né, eu não vou aceitar você me colocar na tua geração e dizer que era para acordar para ver o Senna, porque eu via o Fittipaldi, eu via o Piquet, e aí eu vi o Senna. Eu tenho que ser sincero, gente. Não é possível que eu complete 30 anos de empresa e um pouco mais de idade e fique tirando onda de que eu acordava em 94 para ver que eu via o acidente na Tamburello. Eu vi. Só que eu já tinha quase tinha um filho. Então, em 94 a vida já tinha passado bastante aqui. Tinha muita água debaixo dessa ponte. Mas essa coisa do aspiracional, eu acho isso daí isso vale para tudo, né, Paulo? Você para pensar. A gente, quando tem pessoas que a gente admira, empresas que a gente admira, líderes que a gente admira, um escritor que você admira e que você assim, se motiva com ler um livro, seguir um empreendedor, seguir uma liderança, seguir até um político que seja competente, que você realmente converse com o que você pensa. Eu acho que isso traz várias motivações. E no esporte, certamente, isso ainda mais nessa adolescência, um gatilho muito relevante. Né? Não posso deixar de encaixar a pergunta: quem você admira? Assim, eu sou um privilegiado assim, de ter muitos amigos com o qual eu admiro, que eu cresci muito. Então, por exemplo, eu sou muito, muito próximo, e muitas pessoas sabem disso. São duas pessoas que eu admiro muito, que é o Guilherme Benchimol, é meu amigo desde adolescente, que eu não preciso falar muito sobre ele, é uma pessoa que eu tenho assim, uma admiração, um respeito, um carinho, além de ser um grande parceiro nas aventuras, esportes e várias maluquices que a gente foi fazer junto. Do Júlio Capo, que foi sócio do Guilherme lá atrás, mas que é o meu amigo também desde garoto, que corria comigo, toda hora se machucava, tinha que botar ele na ambulância, mas tudo certo, é um bom piloto mesmo assim, e que é um tremendo empreendedor, um cara hoje que está revolucionando o litoral do Ceará com um projeto magnífico lá no Preá, na qual eu tenho o maior prazer e orgulho de dizer que eu que levei ele a primeira vez lá para o Preá, ensinei ele a fazer kite. E hoje tá revolucionando lá a região com kitesurf, com os esportes, com uma vida de saúde, wellness, que é muito o que as pessoas hoje em dia estão querendo. Né? Então eu tenho esses dois amigos que eu admiro, que eu respeito e que eu tenho o prazer de conviver.
Você chegou a ser chamado por ele, pelo Guilherme, lá atrás para fazer parte? Estamos falando apenas do Grupo XP, tá? Guilherme Benchimol, gente, para quem não liga o nome da pessoa, é o criador, os dois são os criadores da XP. Você estava lá atrás, bem no nascedouro da história? Estava, total. Assim, a história é muito engraçada, porque o Guilherme até fala isso no livro, né? Quando ele foi morar no Rio Grande do Sul, novamente, eu já trabalhava na Limpano, a Limpano vende no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul temos clientes lá, tínhamos clientes, e ele foi trabalhar lá, né? Ele largou tudo, foi começar lá do zero, e eu ficava na casa do Guilherme. Na casa dele não tinha nada, abri a geladeira, não tinha requeijão e guaraná, eu me lembro. Aí, como eu estava ponto de venda, eu fazia umas comprinhas, abastecia a geladeira dele, chegava em casa de noite, a gente se encontrava, e eu falava: e aí, Guilherme, como é que tá lá? Ih, tá duro, tá difícil, não sei se eu vou ficar. Eu falava: Guilherme, se não der certo, fica tranquilo que você vira o meu distribuidor. Eu tenho aqui uns, sei lá, 30, 50 clientes que eu vendo no Rio Grande do Sul. Cara, se você achar que não dá, você vira um distribuidor meu, você já tá morando aqui, e, pô, já tem um faturamentozinho, já começa. Ele: não, beleza, se não der certo, então vamos em frente. Mas, bom, o resto é história. Obviamente, eu tive que arrumar um outro distribuidor, né? Não foi, o Guilherme não virou meu distribuidor lá e tá tudo certo. Você pratica educação financeira com teus filhos? Total. Que quer dizer, não é um dos pilares, é o pilar em cima do qual o Guilherme criou a potência e trouxe para o Brasil uma coisa que não existe, né? Nós, nas escolas, eu não sei como é que é na Corcovado, mas, por exemplo... Não ensina nada. Ninguém ensina ninguém. Você chega, você tem que lidar com o dinheiro sem jamais ter tido a experiência, o conhecimento. Você tenta fazer isso com os teus filhos? Eu me lembro que quando, né, lá atrás, existia um jornal chamado Gazeta Mercantil, precursor antes do Valor Econômico, que é o que tem hoje. E eu, com 10, 11 anos de idade, eu era sócio da Paranapanema. Eu tinha ações da Paranapanema. E eu esperava o jornal chegar de manhã para ver a cotação do dia anterior. Então, a educação, e eu acho que tem muito a ver com bons valores, da cultura judaica, da educação, da perenidade, de você ser pé no chão e ter a relação com o dinheiro desde muito cedo, né, uma relação boa com o dinheiro. E eu tive isso em casa. E eu acho que foi natural passar isso para meus filhos, o Joaquim e o Davi. No caso, o Joaquim, até que hoje está com 16 anos, ele foi o cliente mais novo da XP. Ele, com 2 semanas, ele tinha uma conta aberta na XP e já tinha investimento, já tinha tirado o CPF dele. E ele, na época até, eu lembro que a gente falou sobre isso, foi o cliente mais novo da XP, ele tinha 2 semanas de vida. Então, quer dizer, desde muito cedo, ter noção sobre dinheiro, aprendizado, fazendo os cursos, ele tem os recursos dele, ele que cuida do dinheiro dele, ele trata lá com assessor financeiro, e eu acho que isso daí tem que começar cedo, né, Paulo? Tem umas coisas que você não... Se você mantém na bolha, cara, no dia que a bolha estoura, você não sabe nem por onde começar, né? É engraçado, a gente tem um ponto em comum, porque eu me lembro, com influência da minha tia, pessoa genial, uma das pessoas mais cultas que eu conheço, amiga do seu pai, do seu tio, minha tia nos fazia, a mim e o meu irmão, gostar da ideia de investir. A gente comprava ações e fazia exatamente esse mesmo caminho. Só que eu acho que o jornalismo desvirtua. Eu vou dizer que, provavelmente, eu vou atribuir ao jornalismo para não ficar com mais essa culpa judaica, porque eu parei de cuidar da gestão financeira. Sabe quando você descarrilha? Tinha um trem seguindo tão bonitinho, eu olhava Paranapanema, o Banco do Brasil, as ações ali, as clássicas, né? Claro. As que eram absolutamente clássicas. Eu parei com isso, mas lá atrás. E eu acho que foi mais ou menos coincidente com a faculdade de jornalismo. Então, eu vou tirar de mim. Eu não posso ficar com... Tenho 4 filhos. Muita culpa judaica. Se eu ainda ficar com mais essa, não vou. Eu vou transferir, vou dizer que a culpa é do jornalismo. Boa. Porque essa não vai me caber mais. Essa não vai levar contigo. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você pensa já em levar os filhos para os sertões, para o rally? É possível? A partir de quantos anos é possível fazer isso? Não, é total possível. O Júlio, por exemplo, esse meu amigo, né, sócio, né, nos sertões com a gente, e a gente está sempre junto lá fazendo a prova, ele leva o filho dele, o Pedro. O Pedro tem 14 anos, já vai há 2 anos como mecânico da equipe e acompanhando. E total, você não pode competir com menos de 18 anos, né? Você não pode ter habilitação para competir. Mas pode integrar uma equipe. Você pode integrar uma equipe e você pode ser um navegador com menos de 18 anos. Né? Você está sentado do lado, não tem problema. Contanto que Qual é a quilometragem total que você, em média, atinge? O Rally dos Sertões,
que é a principal prova, Uhum. que é o maior rally do Brasil, o segundo maior rally do mundo, só atrás do Rally Dakar, ele cruza o Brasil todo ano, mais ou menos entre 3 e 4 mil quilômetros. E aí todo ano muda o trajeto. Eu já fiz edições que eram mais de 5 mil quilômetros, correndo de moto, diria que é um pouquinho puxado, mas é incrível. Você realmente tem as categorias de moto e carros, né? E os carros têm o navegador, e você realmente tem muito adolescente, quando eu digo ali, ali próximo dos seus 18 anos, já participando do rally, é uma experiência incrível. Então eu recomendo para quem gosta. Deve ser maravilhoso. E o Brasil é um lugar absolutamente maravilhoso para poder fazer esse esporte. Você cruza o país inteiro, lugares lindos. Eu tive o privilégio de conhecer o Tocantins há quase 30 anos atrás e ver a evolução do Tocantins. Ainda permanece muito, muito incrível. Assim, são regiões do Brasil assim, que você fala, a gente cruza o mundo para ver lá uma ilhazinha, uma praia, não sei aonde, quando você tem um deserto maravilhoso a 2 horas de voo aqui em Palmas, com toda a estrutura e uma natureza muito impressionante. Muito legal. Me conta uma coisa, vai haver 4ª geração na Limpano, na tua ótica? Vamos mudar, vou refrasear. Você gostaria que houvesse uma 4ª geração ou você é daqueles que pensam não quero filhos no negócio e porque isso vai manter... Como é que você enxerga esse... Essa é assim, excelente pergunta, Paulo, que eu acho que é uma dor assim, que muita gente que tem empresa familiar tem. E eu já escutei de tudo. E já me chamaram para falar muitas vezes sobre o nosso caso. E eu não acredito que tenha uma fórmula assim, mágica. Definitivamente eu não acredito. No nosso caso, e eu acho que é um valor nosso principal, que é o seguinte: a empresa é o principal, é o centro de tudo. O que for bom para a empresa, a gente adapta. Seja com alguém da família, seja com alguém que não seja da família. E eu digo isso por mim, eu falo isso para meus irmãos, eu falo assim, se algum dia achar que não está indo bem, que não está tudo certo, a empresa é a galinha dos ovos e o ouro dela que a gente tem que cuidar. Ela estando bem, a família provavelmente vai estar bem. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e eu acho que a gente tem que estar desprovido dessa vaidade do que você está no momento e pelo que a empresa, de fato, precisa na liderança. Né? Então, estou lá, posso não estar amanhã, se a gente entender que tem alguém que é da família ou não, que seja melhor para cuidar da quitanda e permanecer aí para a gente continuar, né, não seguindo, indo contra a estatística aí das empresas de sucessão. Para a gente fechar esse papo, Alex, que para mim está super interessante, acho que para todo mundo, o que você está compartilhando conosco é muito legal. Dá 3 dicas para... Você deu várias, inclusive educação financeira, você deu dicas para vários caminhos, mas eu queria agora dicas para empresas que querem se manter fortes, que querem ser longevas. 3 dicas. Excelente pergunta. Assim, independente do quanto tempo tem a empresa, independente do tamanho dela, é não esquecer da onde você veio. A cultura de você não esquecer de onde você veio passa uma mensagem muito importante para as pessoas que trabalham contigo, sejam as antigas, sejam as que estão chegando. Porque o que eu percebo é que na medida que a empresa vai evoluindo e as pessoas vão chegando e vão achando que a empresa é daquele tamanho e sempre foi daquele jeito, eu sempre faço questão de dizer, vem cá, vem nessa salinha aqui, tem uma foto da década de 60, que tem o nosso primeiro prédiozinho lá na Pavuna, que meu pai quase quebrou para construir. A empresa começou aqui. Eu só não tenho a foto da rua do Senado, onde a empresa começou antes. Se eu tivesse, eu teria mostrado. Então, esse senso de você não perder as origens e saber de onde você veio é muito importante para a cultura das pessoas que estão com você há mais tempo e as que estão chegando. Isso eu acho que é o primeiro. Segundo, não existe ex-aluno. Né? Tem o termo atual, lifelong learning. Para mim, bacana, legal. Eu prefiro no jeito não existe ex-aluno. Então, o senso de humildade, de aprender, que você aprendeu na faculdade. O que eu aprendi na faculdade não serve absolutamente para mais nada. Está completamente defasado. O que eu fiz já em Harvard, eu já fui fazer outros cursos depois, também já está defasado. O Boris Groysberg, que é um brilhante professor de Harvard, que eu tive o prazer de ter aula com ele e me aproximar até dele, ele diz uma coisa muito importante, que o nosso conhecimento deprecia algo como 8, 10% por ano. Nosso conhecimento deprecia algo como 8 ou 10% ao ano.
não precisa ser muito bom de matemática para a gente entender que depois de 5 anos do conhecimento que você sabe. Então, cara, assim, essa cabeça de eterno aprendizado e muito antenado. E aí é muito assim, ligado para o Brasil, né? Que é esse senso de resiliência. Assim, eu ao longo desses 30 anos, e eu escutando meu pai trabalhando, assim, não se pega nas injustiças, não se pega nas decepções, não se pega nas frustrações em relação a empreender aqui, por vários N motivos, dificuldades. Seja teimoso. Mais do que resiliente, é teimoso. Então, adicione isso daí que eu acho que tem muito para ajudar. Dica maravilhosa. Alex, eu te agradeço demais por ter participado. Gente legal pra caramba. Eu acho que tanta história, tanto conhecimento, tanta vontade de aprender, tanta vontade de trocar. É legal pra caramba mesmo. Obrigado, cara. Obrigado pela tua presença. Não, Paulo, pô, super obrigado aqui. Eu acho que vale a pena só mencionar a admiração que a gente tem lá por você, pelo trabalho que vocês fazem. Vocês são extremamente queridos e profissionais, e eu acho que isso daí né, tem um valor muito grande. Ninguém chega com 30 anos de empresa se não for dessa maneira. Então, parabéns para você, parabéns aqui pelo projeto do Tanta Gente Legal. Me sinto super honrado e feliz de ter recebido o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Espero receber outros convites e voltar aqui para continuar. Com certeza vai, cara. Obrigado. Obrigado a você, Obrigado. Paulo. Obrigado.